Olá pessoal, vamos começar a nossa sétima aula do curso de Matemática Básica. Hoje eu vou tratar números primos, tá? Mas somente os primos que são positivos, aqueles que pertencem ao conjunto dos números naturais, ok? Outra coisa que eu vou abordar é o seguinte, como é que você faz para saber se um número inteiro é primo ou não? Eu vou explicar isso, tá? E ao final também eu vou resolver uma questão de vestibular para você ver como é que isso é tratado lá nos concursos, seja no Enem, seja no vestibular. Certo, gente? Outra coisa, semanalmente vídeos são postados lá no canal Mais Matemática. Então inscreva-se e fique por dentro, ok? Vamos começar então. Números primos, ok? Bom, como eu acabei de comentar, a gente vai ficar apenas no conjunto dos naturais. Só para lembrar, gente, aqui estão eles, ó. E assim vai até o mais infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai sucessivamente. Esses números que estão aqui, no conjuntos naturais, cada um deles ou ele é considerado primo ou ele é considerado composto. Tá? Então, para a gente entender bem, vamos ver qual é a definição de número primo. Tá? Quando é que um número é considerado um número primo? Talvez você lembre disso daí, né? Mas não custa relembrar. Aqui, ó. O número é dito primo quando ele for divisível somente por 1 e por ele mesmo. Tá? Olha a importância aqui, ó. Somente por 1 e por ele mesmo. Vamos botar um exemplo aqui, ó. Exemplo de números primos naturais. 2, porque o 2 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. 3, 5, 7, o 9 não, né? O 11 só pode ser divisível por 1 e por ele mesmo. O 13, qual que é o próximo? Isso, 17, e assim vai. São infinitos os números primos, tá, gente? Bom, aqui vale um comentário bem importante. O número 2, eu vou circular ele aqui, ó, ele é o único número que é considerado primo e, ao mesmo tempo, um número par. Tá? Então, o único primo que é par é o número 2. Todos os outros números primos são números ímpares. Ok? Então, visto o que é um número primo, vamos ver o que é um número composto. Vamos descer mais a flechinha aqui, ó. Mais até aqui assim. Então, o que é um número composto? Bom, você pode pensar assim, bom, Ferreto, número composto é um número que não é primo. Tá certo? No caso, pensando só nos números naturais, tá? Perfeito, tá certo. Mas a gente pode pensar dessa maneira também, ó. O número é considerado composto quando ele possuir, vamos escrever aqui, ó. Quando ele possuir, ou seja, ele possui outros divisores além do número 1 e dele mesmo. Então, ó, aqui é o detalhe, ó, ele possui outros divisores além do número 1 e dele mesmo. Quer ver um exemplo? Pegando conjuntos naturais, olha só, o número 12
Aqui você já poderia ter certeza que ele é composto por quê? Porque o único primo que é par é o 2. O número 12, então, certamente ele é composto. Mas a gente pode pensar assim também, ó. Ele possui outros divisores além do 1 e de ele mesmo. Ele possui o número 3 como divisor, o número 4, o número 6, não é verdade? Olha o outro aqui, ó. O número 21. O número 21 possui o 3 como divisor, o 7 como divisor. O número 25 possui o número 5 como divisor. Tá? Então, existe, claro, infinitos também números compostos. Pessoal, na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre esse assunto de número composto, porque lá vou tratar sobre fatoração. Aí você verá que todo número composto ele pode ser fatorado, ou seja, transformado em fatores primos. Ok? Outra coisa, existe um projeto internacional de computação compartilhada. Esse projeto tem a finalidade de encontrar grandes números primos. Em janeiro de 2012, foi encontrado o maior número primo até então. Ele possui, olha só, 17.425.170 dígitos. Isso daria um livro, para você ter uma ideia, um livro de 3,4 mil páginas, onde cada página possuiria 50 dígitos. Um livro muito extenso, né? Outra coisa, isso aí foi lá em janeiro de 2013. Talvez nesse momento que você esteja vendo essa aula, tenha sido encontrado um número primo maior que esse. Agora, gente, para continuar a aula, eu vou explicar como é que você faz para saber se um determinado número inteiro é primo ou não, tá? Acompanhe. Então, como saber se um número natural é primo? Então, eu escrevi aqui uma regra. Ela é fácil de ser assimilada, tá, gente? Então, eu vou ler aqui e vou fazer um exemplo aqui embaixo para você ver como é que funciona. Bem devagarinho, tá? Olha só. O número é primo se as divisões sucessivas por números primos resultarem resto diferente de zero até o divisor ser maior ou igual ao quociente. Copia isso aqui, tá? E eu vou fazendo exercício, um exemplo aqui, e vou explicando como é que funciona essa regra. Então, vamos pensar que tenha caído lá no Enem, no vestibular, ou você queira saber por algum motivo se, por exemplo, o número 143 é primo. A sua pergunta é, 143 é um número primo? Bom, gente, vamos começar, vou explicar aqui a regra. Então, ó, a gente vai fazer divisões sucessivas por números primos. Bom, então a gente vai começar por qual? Qual é o primeiro número primo? É o 2, né? Então começa 143 dividido por 2. Então aqui vai dar 7, 2 vezes 7, 14, subtraindo deu o resto 0, desceu 3, 1 vezes 2, 2, aqui deu o resto 1, ok? Na aula de divisão a gente explicou todo esse macete aqui, né? Toda essa regra, no caso. Bom, o que significa? Que na primeira divisão por um número primo, o resto deu diferente de zero, e no caso o divisor ele é menor que o quociente. Então, até o momento, a gente pode dizer que sim, o 143 ele é um candidato a ser número primo. Bom, vamos para o próximo. Eu vou explicar de novo no próximo número, olha só. Próxima divisão. 143 dividido por 3. Bom, dá 4, 3 vezes 4, 12. Subtraindo, deu o resto 2. Desce o 3. 3 vezes 7 dá 21. E aqui, subtraindo, deu o resto 2. Bom, o que acontece? O resto não deu zero e o divisor continua menor que o quociente. Então, ó, ele é primo se as divisões sucessivas por números primos, ó, a gente está dividindo por 2, por 3, o próximo vai ser o 5. Então, divisões sucessivas por números primos resultarem em resto diferente de zero, ó, é o que está acontecendo por enquanto, resto diferente de zero,
até que o divisor, ou seja, até que esse carinha aqui, ó, seja maior ou igual que o quociente. Por enquanto não ficou, por enquanto está menor. Então, a gente continua. 143 dividido por 5. Ó, 2 vezes 5, 10. Subtraindo deu 4. Desce o 3. 5 vezes 8, 40. Subtraindo 43 menos o 40, 3. Olha aqui. Resto diferente de 0, só que ainda o nosso divisor é menor que o quociente. Então, a gente continua. Mas nota que, por enquanto, o 143 é sim candidato a ser número primo. Vamos lá, próxima divisão. 143, depois do número 5, qual que é o primo? É o 7. Né? Dividido por 7. Então, vai lá. 2 vezes 7, 14. Subtraindo, deu 0. Baixamos o 3. Lembra que a gente explicou lá na divisão, né, gente? Quando baixa, divide. Então, a gente vai dividir o 3 por 7. Dá para colocar o número 1 aqui? 1 vezes 7, 7. Só que o 7 é maior que o 3. Então, a gente não pode colocar o 1. A gente tem que colocar o número anterior. Qual o número anterior? É o 0. 0 vezes 7, 0. Então, subtraindo, 3 menos o 0, 3. Então, está aqui, ó. Não tem mais ninguém para baixar, terminou. Esse é o nosso resto. Ele continua sendo diferente de 0. Então, 143, por enquanto, é candidato a ser primo. Agora, 143 dividido por 11, que é o próximo número primo. Vamos lá. 1 vezes 11, 11. Subtraindo 14 menos 11, 3. Desce o 3. Opa, lá. Olha aqui, ó. 3 vezes 11, 33. Conclusão, a diferença dá 0. O resto aqui, gente, deu um resto igual a 0. Ou seja, o 143 é divisível por 11. Se ele é divisível por 11, é porque ele é divisível por 1, por 11, por ele mesmo, ou seja, existe um outro divisor além do 1 e dele mesmo. Então, nesse caso, 143, ele é um número, o quê? Composto. Composto. Ok, Ferreto, mas olha só, olha quanta conta que eu tenho que fazer aqui. Não, gente, mas olha, é um método que não é muito prático, mas não tem uma maneira mais simples de saber se o 143 é um número composto ou é um número primo. Vamos fazer outro exemplo para você ver que você não precisa ficar dividindo um monte para saber se o número lá adiante é primo ou não. Vamos descer só mais um pouquinho aqui. Se precisar, eu retorno para a regra. Tá? Então, aqui. Ó. Vamos pensar num outro número agora. Aqui, 127, ele é um número primo? Vamos ver? Como é que a gente começa mesmo? 127 dividido por 2. Claro que aqui você já poderia, né, a gente saber que o número ímpar não é divisível por 2. Mas vamos lá só para aprender. Então, esse passo você poderia pular. Ó, 2 vezes 6 dá 12. Desceu aqui, a diferença deu 0. Desce o 7. 2 vezes 3 dá 6. Resto 1. Então, o que aconteceu? O resto não é 0. Então, por enquanto, 127 é candidato a ser primo. 127 dividido por 3. Olha lá. 3 vezes 4, 12. A diferença dá 0. Desce o 7. 2 vezes 3 dá 6. A diferença, 1. Resto
também não é zero. Então, por enquanto, 127 é um candidato a ser primo. Vamos indo. 127, qual é o próximo primo? 5, né? Claro que dá para saber também que o 127 ele não é divisível por 5, porque só é divisível por 5 números que terminam em 0 ou 5. Mas vamos lá. Ó, 2 vezes 5, 10. A diferença deu 2, desce o 7. 5 vezes 5 dá 25. Aqui deu o resto 2. Então, diferente de 0. Notem que o divisor ele está se aproximando cada vez mais do quociente. 2,63, 3,42, 5,25. Está se aproximando. Chega uma hora que você não precisa mais fazer as divisões e você vai ter certeza se o número é ou não número primo. 127 dividido por 7. Dá 1. 7 vezes 1, 7. 12 menos o 7 dá 5. Desce o 7 aqui. 7 vezes 8, 56. Deu o resto 1. Olha aqui. O resto não deu 0. Mas ainda nós temos o nosso divisor menor que o quociente. Então, a gente tem que continuar. Ai, meu Deus do céu, até quando? Olha aqui, ó. 127 dividido, depois do 7, qual é o próximo primo? O 11. Olha lá, ó. 1 vezes 11, 11. Subtraindo deu o resto 1, desce o 7, dá 1 de novo, 1 vezes 11, 11, e o resto deu 6. Moçada, olha aqui, ó. O teu resto não deu 0, tá? É diferente de 0, e aconteceu do nosso divisor ficar igual ao quociente. Vamos dar uma pausa para você entender bem. O que está acontecendo? A gente veio dividindo por números primos. E sempre o resto não deu igual a 0. Veio dividindo pelo 2, pelo 3, pelo 5, pelo 7. Em nenhum momento a divisão deu o resto 0. Se a divisão tivesse dado o resto 0, é porque ele era divisível. Consequentemente, não era primo. Mas se a divisão vir e não der resto 0, e chegar ao momento, agora é importante, em que o teu divisor ficou igual ou maior que o teu quociente, então, nesse momento, tem certeza que esse número é um número primo. E você não precisa fazer mais divisões para testar. Ok, gente? Vamos continuar. Ele é um número primo. Ok? Entenderam? Então, agora vamos fazer uma questão que envolve o conhecimento de números primos e também um pouco de aritmética. Uma questão que caiu em vestibular, tá, gente? Acompanha ali. Então, vamos a esse exemplo aqui. Olha que questão interessante, gente. Olha só. Se P e Q são números primos, está dizendo que são primos, tais que P menos o Q, o resultado é 41. Olha só, vamos escrever aqui, ó. P menos o Q, ele disse que dá 41. E os dois são números primos. A análise dessa igualdade vai fazer toda a diferença, tá, gente? Olha só. Na matemática, quando houver uma diferença entre dois números e essa diferença for um resultado inteiro ímpar, é porque um desses dois números deve ser par. Repare um exemplo aqui, ó. Se a gente fizer, por exemplo, o primo 17 menos o número primo 7, o resultado é 10. Ó, o número ímpar menos o número ímpar, o resultado é par. Olha o número par aqui, por exemplo, um número qualquer, tá? Número 10 menos o número 8, o resultado é 2. A diferença entre dois números pares, o resultado é par. Então, gente, ó, para ser ímpar, a diferença tem que ser entre um número par e um número ímpar. Por exemplo, ó, um número ímpar, 17 menos o 4. O resultado, olha só, ímpar.
Número ímpar menos número par, resultado número ímpar. Então, o que acontece aqui? Ó? Deixa eu apagar aqui embaixo. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte. Para o resultado ser ímpar, então, um dos dois deve ser um número par. Como a gente sabe que esses dois números são primos, e a gente sabe também que o único número primo que é par é o 2, então só pode o número Q ser igual a 2. Só pode acontecer isso. Tá? E o outro é um primo que a gente vai ter que descobrir, e essa diferença deu 41. Então, vamos lá. Ó. Só passar esse menos 2 para o lado direito, passa com sinal positivo, vai ficar, então, P igual a 41 mais o 2. Então, o P será igual a 43. Então, descobrimos que o P é 43, o Q vale 2, e vamos à pergunta da questão. Ó. Então, o valor de P mais Q é igual a quanto? Então, vamos lá. Ó. P mais Q dá quanto? O P deu 43. O Q é o primo par, que é o 2, né? Então, a gente descobriu que o P mais o Q, o resultado dá 45. E a alternativa, então, correta é letra D de Dinamarca. Ok, gente? Ok, pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula do curso de Matemática Básica. Conhecimento de números primos é muito importante, tá? Outra coisa, se você gostou da aula, dá um curtir ali, faça comentários. Ok, gente? Até a próxima!